Libre é o nome de um tipo de sensor de glicose. O que é isso? É um dispositivo que pode ser usado por pessoas que precisam aferir a glicose várias vezes ao dia. Então, as pessoas que usam insulina são pessoas que se beneficiam com o uso do Libre, pois evitam ficar furando o dedo diversas vezes ao dia para aferir a glicemia capilar. Quando você aplica o Libre na pele, um pequeno filamento insere sobre a pele e faz a leitura da glicemia do seu líquido intersticial. Esse dispositivo, ele pode ser conectado com o seu celular e vai te avisar quando você estiver com a glicose muito baixa, com a glicose muito alta e ainda faz uma previsão de como ficará a sua glicemia nos próximos 30 minutos, o que te ajuda a programar a sua dose de insulina e a sua alimentação. Ao colocar um Libre, o paciente diabético ele começa a entender sobre o impacto dos alimentos na glicemia. Ou seja, é bem diferente comer um pão e comer um bife. É bem diferente você comer um macarrão puro e um macarrão com bastante salada. Recentemente eu tive um paciente adulto colocando um Libre e ele veio até mim cheio de dúvidas. As coisas mais importantes que a gente precisa saber é que 100% do carboidrato que a gente consome vai virar glicose de 15 a 120 minutos após o consumo. De 35 a 60% da proteína vai virar glicose de 3 a 4 horas após o consumo. E apenas 10% da gordura, castanha, azeite, creme de leite, maionese, manteiga, é que vai virar glicose após 5 horas do consumo. É por isso que quando o diabético faz contagem de carboidrato, ele só considera gramas de carboidrato nos alimentos. Ou seja, carne, ovos, não tem que entrar nessa contagem. Porém, o leite e derivados precisa entrar na contagem por causa da lactose, que é um carboidrato. Então vamos exemplificar. Se você come um pão, você vai ver a curva de glicose do seu sensor subir rapidamente. Mas se você come um bife, você vai ver que não tem esse pico. Essa curva sobe mais lentamente, o que é melhor para o seu controle glicêmico. Para evitar esses picos, o paciente tem que saber como que usa insulina rápida, se ele quiser ter uma hemoglobina glicada dentro do alvo. Outra coisa importante da gente aprender é sobre o índice glicêmico, a velocidade com que a glicose vai ser absorvida. Ou seja, quanto maior o índice glicêmico do alimento, maior é o pico de glicose que ele vai causar no seu sensor. Então, após tomar um sorvete, a curva do sensor faz assim, ó. Porém, existem duas maneiras da gente reduzir esse pico. Primeira, acrescentando fibra na refeição e segunda maneira, acrescentando proteína. Então, antes da gente tomar esse sorvete, por exemplo, se a gente come um prato cheio de alface, salada em geral, você vai ver que o pico foi bem menor. Adicionar carnes, ovos e queijo também achatarão esse pico. Então, quando você for comer pão, coloca queijo ou ovos dentro desse pão. Ou então, opte por pão integral, que é um pão que tem mais fibra. Toda vez que você for comer arroz e feijão, coloca salada, que tem fibra, coloca carne, coloca ovos, que tem proteína. Assim, quando você fizer o seu exame de diabetes, você vai ver que tudo vai estar melhor. Beijo da Nutri, Letícia Figueiredo Moreira, atendendo no zap 31 971 15 26 31. Mandem o peso no zap amanhã.